Boa noite a todos, eu sou o professor Johnny e se você gosta dos conteúdos que nós colocamos aqui no nosso canal, se inscreva e seja abençoado pela palavra do Senhor. Eu vou ler um texto aqui e depois nós vamos conversar algo muito importante. Esse vídeo ele vai se encaixar muito na vida daqueles que são estudantes do livro sagrado. E o texto que eu quero ler aqui é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. É um texto conhecido, mas o que eu vou falar aqui é muito importante para nós, que estudamos a palavra do Senhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Todas essas qualidades estão aqui no livro sagrado. Ensina, corrige, nos dá a direção exata para o lugar exato, a verdade em Cristo. Mas o que está confundindo a mente dos estudantes da Bíblia é que esse livro, sendo ele o principal, embora ele seja o instrumento pela qual nós estudamos as verdades de Cristo, esse livro sagrado está sendo deixado de lado. E eu não estou dizendo que ele está sendo deixado de lado por pessoas que não leem a Bíblia. Ele está sendo deixado de lado, a Bíblia está sendo deixada de lado pelas pessoas que estudam a Bíblia. Por pessoas que são formadas em teologia. Vou mostrar aqui algumas coisas para vocês e vocês vão me entender o que eu quero falar. Bíblia é através do século. Eu não estou fazendo propaganda de livro, não. Isso é só para me chegar onde eu quero. Bíblia através do século. Todo livro antigo. Antônio Gilberto, bom livro. Gramática do Novo Testamento. Gramática do Novo Testamento. Daniel Apocalipse. Manual de Halley, parece. Isso. Manual bíblico. Gramática do hebraico bíblico. Dicionário do grego do Novo Testamento. Aprenda o grego. Conhecendo as doutrinas da Bíblia. Testemunho de Jeová refutado versículo por versículo. Muito bom esse livro, quem quer comprar para conversar com o Testemunho de Jeová. Pentateuco. Homem, corpo, alma e espírito. E o calendário da profecia, para quem gosta de escatologia. Todo esse material que eu mostrei para vocês, tem muito aqui, tem aqui do outro lado, tem lá do outro lado, muitos livros, leio muito e sou bem informado sobre essa área pela qual eu me identifiquei, que é a teologia. Todos esses livros que eu mostrei aqui são muito bons. São livros auxiliares que te ajudam a entender a Bíblia naquilo que é difícil de se entender. Porque na realidade, nós que estudamos a Bíblia, nós não precisamos de um teólogo profissional. Nós não precisamos de um exegeta profissional. Não, nós não precisamos disso. Nós precisamos sim de uma teologia profissional e de uma exegese profissional. E não da pessoa em si. Porque quando nós escolhemos um profissional em si, que estuda teologia, que tem a sua formação, a gente fica meio que preso àquela pessoa dentro das suas ideias. Então nós não precisamos de um teólogo, nós não precisamos de um exegeta profissional. Precisamos sim de uma teologia, de uma exegese profissional, para aí então nós abrirmos a nossa mente e fazermos nossos estudos, a nossa compreensão. Mas o que é que está acontecendo no meio dos teólogos?
Nós estamos lendo muitos livros, estamos ocupando nossa mente com muito material bom, com certeza, e só que tem um probleminha sobre todas essas coisas, sobre esses estudos, e que devido a nós estudarmos muitos outros livros, estamos deixando a Bíblia de lado. Tem gente que já nem suporta ler a Bíblia sozinha. Ele precisa ler a Bíblia porque ela é citada num livro. Você está me entendendo? Quando a Bíblia é citada, um versículo naquele livro, ele lê, já quer a explicação, já quer ver do que se trata, e ele acaba deixando a Bíblia de lado. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu cheguei num tempo, eu estava lendo todos os tipos de livros, e lia livros e livros. Quando chegava para ler a Bíblia, me dava uma canseira, me dava uma indisposição, porque eu estava deixando a Bíblia de lado e estava lendo os livros auxiliares. Aí eu fiquei por um tempo pensando assim, meu Deus, eu que me julgo amar tanto a palavra do Senhor, estou deixando de lado para ler argumentos acerca dela. Eu tenho que ler ela. Sim, eu vou ler os livros auxiliares, sim, mas os livros auxiliares não podem valer mais do que a palavra do Senhor. Mas nesses dias, os teólogos, a maioria deles que estão começando lendo mais livros, valorizando mais livros, mais teses, e a Bíblia está sendo deixada de lado. Embora eles digam que usam a Bíblia, mas no seu início, na sua demonstração real, os livros que estão tomando o lugar da Bíblia. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se a Bíblia ficar abaixo de todos os livros, ela não está por baixo, mas ela é a base de todos os livros. Se a Bíblia ficar no meio dos livros, ela não é média, ela é o centro de todos os livros. E se ela ficar acima dos livros, ela não vai ser simplesmente aquela que está acima, mas sim aquela que está sobre todos os livros e todos os conhecimentos. Porque, como eu li o texto para vocês, ela ensina, edifica, ela exorta, ela é completa em si. Os livros auxiliares são muito importantes, que eu acabei de mostrar para vocês, o que eu tenho aqui atrás. Mas nenhum desses escritos podem tomar o lugar do livro sagrado na sua vida. Porque se você fizer isso, você vai virar um intelectual teólogo. Simplesmente um cara inteligente, que sabe falar muito bem sobre Deus, mas que a unção e o Espírito Santo vão ficar um pouco meio distanciados de você, porque você deixou o livro sagrado, aquele que é o alimento para a sua alma, de lado, e começou a edificar a sua vida sobre livros auxiliares que não têm o mesmo poder que o livro sagrado tem. Aí eu percebi que eu estava parecendo os testemunhas de Jeová, que deixam a Bíblia de lado e só leem sentinela. O que a sentinela disser é o que a Bíblia tem que afirmar. Ou seja, a Bíblia tem que dizer, olha, a sentinela está certa, porque a sentinela que avalia e diz, olha, esse texto é certo, aquele texto é errado. A sentinela que é a sentinela despertar das testemunhas de Jeová, que tem um poder máximo. Vem lá da torre de vigia e diz para eles, olha, esse texto é certo, esse texto é válido, você tem que entender assim, e a Bíblia em si tem que ficar calada. Então o que está acontecendo com nós, muitas vezes é isso. O livro está dizendo, olha, não, a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, você tem que entender a Bíblia, você tem que ver qual é o texto que é bom, qual é o texto que é ruim, e a Bíblia vai sendo deixada de lado. Mas não, nesta manhã, eu quero que você volte, você estudante da palavra do Senhor, volte, pegue a Bíblia e leia. Coloque algo no seu coração. Todo ano eu vou ler a Bíblia toda. 2020 vou ler a Bíblia toda. 2021 vou ler a Bíblia toda. 2022 vou ler a Bíblia toda. Quando você estiver com os seus 70 anos, já ter lido a Bíblia várias vezes. Aí você fala, mas só lê a Bíblia? Sim, leia só a Bíblia.
Estudar, sim, quando você organizar o seu tempo para o estudo da Bíblia em relação ao dicionário, à concordância bíblica e outros livros auxiliares. Você tem um dia para estudar a Bíblia no que diz respeito a isso, mas a leitura deve ser feita. Porque se você não fizer isso, que eu estou lhe falando, você vai morrer espiritualmente. Embora muito conhecedor da palavra de Deus, mas morto por dentro. Um intelectual teológico, simplesmente. Você só quer isso? Não, queremos mais. Queremos tanto ter o conhecimento teológico como algo além disso, que é o Espírito Santo falando dentro do nosso ser em relação ao livro sagrado. Porque demonstração de conhecimento, somente isso não é o suficiente. Isso não toca ninguém, isso não muda ninguém. Mas quando você fala com conhecimento e a unção do Espírito Santo na sua vida, aquela pessoa ouve e aquela pessoa é impactada pela palavra do Senhor. E todas as coisas acontecem positivamente porque você valorizou e colocou a palavra em primeiro lugar na sua vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.